trazer o primeiro tópico, eu queria chamar um trecho da entrevista concedida com exclusividade hoje à Rádio Bandeirantes pelo governador do estado de São Paulo, que conversou conosco no Jornal Gente mais cedo sobre questões ligadas à segurança pública e os desafios para o combate à violência. A gente precisa realmente mudar a legislação, a gente precisa avançar nessa questão, porque não adianta nada investir em tecnologia, não adianta nada aumentar efetivo, isso obviamente tem um custo violento. A gente veio aqui com valorização de carreira e com aumento de efetivo, o custo de pessoal da segurança pública subiu 6 bilhões de reais. Isso é muito relevante, então é um esforço grande que a gente está fazendo para aumentar a ostensividade, mas isso não adianta se a gente prende mais de 30 vezes o mesmo criminoso, aí enxugar gelo. E se a gente pegar, e você tem toda a razão, vamos pegar os últimos crimes de repercussão aqui, vamos pegar o assassinato do ciclista, o Vitor Medrado. Todo o aparato para a prática daquele crime, fornecimento de bag, fornecimento de capacete, fornecimento de placa clonada para moto, que eram usadas por criminosos que atuavam ali naquela região, eram fornecidos por uma pessoa que estava cumprindo pena em liberdade. Que era a manhinha do crime que foi presa em Paraisópolis. Os criminosos que estavam na moto, o primeiro, o condutor da moto, já tinha sido preso por tráfico de drogas, já tinha sido preso por formação de quadrilha, por receptação. Então, quer dizer, como é que a gente vai... se você for ver, realmente, aquele sujeito que matou a dentista em Osasco, que deu um tiro na cabeça dela, era um sujeito que não tinha retornado para a cadeia numa saidinha. Então, de fato, os crimes vêm sendo cometidos por reincidentes. A reincidência tem sido um grande problema e é necessário mudar a legislação. Bem, essa é a palavra do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi entrevistado hoje no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, para a gente abrir o debate aqui com os secretários de Segurança de São Paulo e do Rio de Janeiro. Secretário Derrite, queria começar ouvindo o senhor, porque os desafios dos dois estados são diferentes, mas, ao mesmo tempo, existem raízes ali que são iguais do problema, e uma desses fundamentos é a questão da legislação, né? Queria ouvi-lo a respeito disso, de que forma uma mudança na lei poderia fazer com que a atuação da polícia fosse mais efetiva na garantia de segurança à sociedade. Thaís, importante essa pergunta, importante o posicionamento do governador Tarcísio de Freitas. A gente sabe da relevância e do peso político da palavra dele hoje no Brasil. E o governador estuda muito vários temas, mas segurança pública eu percebo que ele estuda com mais profundidade, porque, primeiro, é a principal demanda da população. Então, com base no que a gente vem aqui em 2 anos e 4 meses da nossa gestão, nós batemos todos os recordes de produtividade operacional. O que isso significa? Foram mais de 426 mil criminosos presos no estado de São Paulo, o maior número de drogas apreendidas, de armas apreendidas, e nós pudemos constatar, com base nas evidências, que nós prendíamos o mesmo criminoso por crimes graves a primeira, a segunda, a terceira, a 14ª vez, a 30ª vez, como foi um caso concreto que aconteceu no Campo Limpo, em que um criminoso que tinha mais de 99 anos de pena, de anos de prisão a ser cumpridas, ele havia sido liberado pela porta da frente dos presídios num indulto humanitário para tratamento de saúde. Ele foi preso com um fuzil, uma tentativa de roubo a um carro forte, e outros casos que aconteceram, os dois principais. Um foi um criminoso, um traficante, transportando 930 quilos de pasta base de cocaína. Depois de 6 meses de investigação, um trabalho conjunto com a Polícia Federal aqui, nós temos a FICO, uma parceria, que é Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, 6 meses de investigação da Polícia Federal e a prisão pela Polícia Rodoviária, e ele foi liberado na audiência de custódia. E o mais grave de todos, na minha visão, os 4 sequestradores, que depois de terem mantido um casal de 75 anos num cativeiro, em Itacoaquecetuba, um trabalho em que a Polícia Militar prendeu um casal de criminosos com um cartão bancário, com senhas, depois levou até a divisão de sequestro, a Polícia Civil prendeu os outros 2 criminosos, liberou as 2 vítimas e os 4 foram postos em liberdade na audiência de custódia. E não foi só não liberou os 4 porque um tinha um mandado de prisão aberto por um outro crime. Então, e o mais bizarro nessa história toda, o juiz, na audiência de custódia, determinou uma medida protetiva que os policiais não poderiam chegar perto dos sequestradores, porque a sequestradora alegou que tinha sido agredida. E detalhe, passou por exame de corpo de delito, nada foi constatado. Então, uma inversão de valores. E o caso do Vitor Medrado, puxando o gancho da fala do governador, a Suedna, que é o nome dessa criminosa que fomentava essa série de crimes, ela havia sido condenada em 2022
por associação criminosa, receptação e porte ilegal de armas. Ou seja, todo o sistema de justiça criminal funcionou. O Ministério Público ofereceu a denúncia, o Judiciário condenou, o sistema prisional encarcerou, condenado a 10 anos de prisão em 2022. Aí vem o problema da progressão de regime de cumprimento de pena. Se no Brasil o criminoso cumprisse a pena que lhe foi imposta, até 2032 ela deveria estar sob a tutela do Estado em alguma unidade do sistema prisional. Mas 2 anos depois, ela já progrediu do regime de cumprimento de pena e era grande fomentadora. 3 armas de fogo foram apreendidas no dia da sua prisão, enfim. Então, o que nós precisamos de forma urgente, o Brasil está na UTI. E para sair dessa UTI, a gente precisa urgente de uma reforma do sistema de justiça criminal. E eu estou sendo questionado sempre quais são as medidas mais urgentes. Eu diria que revisitar e restringir o acesso a criminosos na audiência de custódia é o primeiro ponto. E um segundo ponto é a progressão de regime de cumprimento de pena. Já uma vez que a Suprema Corte decidiu que não pode cumprir no regime 100% no regime fechado, que possa cumprir 99%, então, para que o criminoso pense 2 vezes e a gente possa encarecer o custo do crime e diminuir a impunidade no Brasil.